Meus irmãos e minhas irmãs, quinta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje que nós meditamos é o evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O evangelho de hoje nos traz muitos ensinamentos. A mim me chamam a atenção muitos pontos desse evangelho, desta aparição de Jesus aos seus discípulos. A primeira coisa que me chama a atenção é essa saudação insistente de Jesus: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado sempre aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz. É esta saudação de Jesus que afugenta os temores, que afugenta os pressentimentos. Nós devemos acolher esse Cristo que vem ao nosso encontro. A paz esteja convosco. Esse é o desejo de Deus para nós e nós devemos ser construtores da paz. Me chama a atenção nesse evangelho o medo dos discípulos. Muita atenção com o medo. Às vezes o nosso medo não nos deixa ver a realidade e os discípulos acham que é um fantasma. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, nós não seremos capazes de reconhecer a ação de Deus, a sua presença, a sua voz que nos fala, até mesmo nas situações que são contraditórias e até mesmo nas situações que nos interpelam nas dificuldades. Não deixemos o medo falar mais alto. Façamos todo o esforço para que a nossa fé e confiança fale mais forte. Os discípulos confundiram o Senhor com um fantasma. O medo falou mais alto. Terceira coisa que me chama muita atenção nesse evangelho é Jesus, que diante do medo e da incapacidade dos apóstolos, vem em socorro da fé. Com paciência, com didática, Jesus explica: não sou o fantasma. Ele demonstra: eu sou de carne e osso. Tendes algo para comer? Relembra os ensinamentos. Foi dessas coisas que eu vos falei. Abre a inteligência dos apóstolos. Nós devemos dar espaço. Se nós não deixarmos, o Senhor não pode agir em nós. Se nós não deixarmos, se nós nos fechamos, Ele não conseguirá também abrir a nossa inteligência. Meditemos a palavra, escutemos a voz do Filho de Deus, que nós possamos leiamos as nossas Bíblias. É preciso dar espaço. O Senhor está sempre disponível a vir em socorro da nossa fé. E ao final de tudo, o convite final do Evangelho: vós sereis testemunhas. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que, celebrando a Páscoa, vivendo esses dias, nós tenhamos essa capacidade de sermos também nós testemunhas, anunciarmos essa verdade. Se cremos, se celebramos, se confiamos, se acreditamos, que nós possamos anunciar e que nós possamos, acima de tudo, anunciar com o nosso exemplo, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Vós sereis testemunhos. É um evangelho rico, cheio de ensinamentos, que nós possamos acolhê-los. Acolhamos também, juntamente com esses ensinamentos, as 3 sementes. Primeira semente para a meditação de hoje, versículo 36. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Medite essa saudação. Você tem acolhido esta saudação e esta paz de Deus? Você tem se esforçado por construir essa paz que Deus deseja? Mas essa saudação de paz é quando Jesus aparece no meio deles. É preciso que nós deixemos Jesus ter sempre espaço no nosso meio. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra, segunda semente, o dom para a nossa oração hoje é a paz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos construtores da paz. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a paz. Às vezes a gente reza e pede, devemos rezar e pedir a paz na Rússia, a paz na Ucrânia, que os conflitos cessem. Mas às vezes quem está pedindo a paz na Rússia e na Ucrânia não tem capacidade, disponibilidade de fazer a paz com seu vizinho. Não tem disponibilidade, não tem capacidade de fazer uma paz com o seu parente, com o seu familiar. Nós devemos ser construtores da paz. E por fim, terceira semente.
Assim como os apóstolos, eu deixo que Jesus esclareça as minhas ideias, abra a minha inteligência, ou eu estou apegado às minhas certezas e não deixo Jesus agir? Não abro mão das minhas verdades para acolher a verdade de Deus. Que belo o Evangelho de hoje, um Evangelho rico, cheio de ensinamentos. Que nós tenhamos a capacidade de acolhê-los, mas acima de tudo, que nós tenhamos a capacidade de vivê-los. Sejamos construtores da paz. Rezemos pela paz. Peçamos o fim dos conflitos, mas nos esforcemos também de vivenciá-la no nosso cotidiano. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.